Boa noite a todos. Lembrando que essa sessão está sendo transmitida ao vivo via Facebook. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Gostaríamos de registrar a presença de Jackson Fernandes, presidente do bairro Laranjinha, e o Vargas e o pessoal do Movimento Negro. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 10 em diante, nos diz o seguinte: estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 2 de outubro de 2017. Expediente. Indicações número 866 e 867/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações número 868, 869 e 870/17, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicação número 871/17, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Indicação número 872/17, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação número 873/17, de autoria do vereador Miri D'Agostinho. Requerimento número 318/17, de autoria do vereador Ademiro Nonato. Requerimentos número 319 e 320/17, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimentos número 321/17, de autoria do vereador Miri D'Agostinho. Requerimentos número 322/17, de autoria do vereador Jair Alexandre. Projeto de lei número PL 151, PL 152 e o PL 153/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Projeto de lei legislativa número PDL 006/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Veto total aposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei número PL 075/17, de autoria do vereador Ademiro Donato. Projeto de lei PE 111/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que estima as receitas e fixa as despesas do município de Criciúma para o exercício 2018 e dá outras providências. Questão de ordem seguida ao vereador Zairo Casagrande. Boa noite, senhor presidente. A questão de ordem é para informar que Luiz Carlos Ferreira e Fernando Lodete da Silva serão os dois recenseadores do censo agropecuário, que esse trabalho está começando agora. Então, para identificação, para a sociedade saber que essas são as duas pessoas autorizadas em todas as propriedades rurais de Criciúma. Obrigado. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Escrito pela ordem, vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, membros da mesa. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais e pela TV Cidadã. Eu subo na tribuna hoje, na condição de presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, para externar a minha preocupação com o assédio que alguns vereadores vêm recebendo para votação A ou votação B. Não recebi a procuração de nenhum dos vereadores que sofreram e sofrem esse tipo de pressão, mas venho na condição de presidente dizer que a prerrogativa do vereador é sagrada. Nós não podemos, hoje em dia, estar balizados por decisões partidárias que não têm o mínimo de ideologia. É do poder pelo poder? Como é que eu vou chegar no meu eleitor hoje e dizer:
votem no Júlio Colombo, que ele vai defender essa bandeira. Se daqui a pouco o meu partido diz o seguinte: não, tu não vai defender essa bandeira, tu vai defender aquela bandeira. Ora, mas hoje a população, ela procura votar no candidato e não no partido. As pesquisas falam isso. Então nós, na condição de vereadores, nós temos que ter a prerrogativa, sim, de dizer o sim ou dizer o não, mas de acordo com o nosso livre-arbítrio. Não podemos ser tutelados por questões partidárias. Nós temos que ser tutelados por aquilo que nós pensamos. Nós somos livres ou não somos livres para votar. Como falei anteriormente, não tenho a procuração de ninguém, falo por mim. Mas também, como presidente dessa casa, eu tenho que vir aqui defender a prerrogativa do vereador. Porque muito se fala através da mídia: vou caçar o vereador tal vai ser enquadrado. Oh, que isso? Nós somos o maior poder do município, nós é que legislamos, nós é que determinamos os desígnios da cidade. Então, muito triste, muito chateado com os últimos acontecimentos. Eu acho que não podemos ter cabresto se queremos o bem da cidade, está entendendo? E cada vereador tem que votar de acordo com a sua consciência, porque aí ele vai estar mostrando quem ele realmente é para a cidade. Obrigado, senhores. Escrito pela ordem, vereador Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, todos que nos assistem aqui na plenária, em especial o presidente do bairro Laranjinha, Jacques Fernandes, ao qual estivemos há pouco na comissão de fiscalização, e a todos que nos assistem também em casa pelas mídias sociais. Venho aqui, senhor presidente, demais colegas, falar da audiência pública que tivemos na última quinta-feira, dia 28. Quero aqui externar meus agradecimentos aos colegas que lá estiveram, o presidente Júlio Colombo, o vereador Aldinei Potelec, o vereador Zairo Casagrande, o vereador Júlio Camins, que é representado pelo seu assessor parlamentar, o Vitor. Foi uma audiência muito boa, muito produtiva, um tema muito atual, inclusive hoje, né, tivemos mais uma vítima, né, do suicídio, o reitor da UFSC. Enfim, lá estiveram representando o CVV, a dona Olívia, representando a Unesc, a reitora Luciane Sereta. Também esteve presente o representante do SESI, a Kênia, que representa a parte de saúde e bem-estar do SESI. Também representando a área de saúde mental do município da Unesc, a dona Ana Losso, e os demais que lá estiveram. Então, foi decidido, durante a audiência, que se aprovado for o projeto de lei, então a semana que compreendeu 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, se chamará, no calendário municipal, a Semana Municipal de Valorização da Vida e da Prevenção do Suicídio. Então foi decidido, pelos demais membros que lá estiveram, que adicionássemos a Semana Municipal de Valorização da Vida a palavra suicídio a essa semana. Também, senhor presidente, quero aqui falar sobre o Outubro Rosa. Todos estamos com uma fita rosa em nossas roupas. Então, cada mês, o Ministério da Saúde desenvolve algumas estratégias de marketing para estimular ou instigar a população a cuidar de sua saúde. Tivemos o Setembro Amarelo, esse mês, Outubro Rosa, mês que vem teremos o Novembro Azul, mais dedicado aos homens, mas venho aqui falar sobre o Outubro Rosa, de várias mortes, talvez evitáveis, caso tivéssemos uma prevenção mais ativa. Então, a questão da mamografia na prevenção, né, dos casos avançados de câncer de mama, o preventivo, que você consegue detectar uma lesão pré-maligna com até 7 anos de antecedência, que essa lesão se transforma em maligna e invasora. Então, é importante que nós tenhamos consciência e estimulemos a todos a procurar o serviço de prevenção primária, porque uma vez que a prevenção primária, uma vez bem feita, ela previne sequelas, previne mortes e é econômico para o município, para uma sociedade como um todo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Dailton Felzer. É
aqui, ele está na frente aqui. Com a palavra, passou o seu tempo, vereador Júlio Kaminski. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, ao público que nos assiste aqui nas galerias, os que também nos assistem nas redes sociais, e também gostaria de cumprimentar especialmente o movimento negro que está aqui presente na nossa plateia hoje, nos prestigiando. Eu venho hoje à tribuna parabenizar a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Criciúma, que neste outubro e neste ano completa 35 anos de trabalho. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Criciúma, ela foi fundada em 1982 por Dona Zuma Manique Barreto e é uma organização sem fins lucrativos e é constituída por voluntárias. Ela busca conscientizar mulheres sobre a necessidade dos exames preventivos do colo de útero e de mama. A missão da Rede Feminina de Combate ao Câncer é educar, prevenir, reabilitar, prestar assistência integrada, como também reintegrar na comunidade o paciente com câncer. A Rede Feminina também realiza vários exames, como a coleta do preventivo, a colposcopia, biópsia, autoexame de mama, aplicação do dispositivo intrauterino DIU e atende anualmente mais de 11 mil pacientes de Criciúma. Ela também tem algumas atividades sociais, um trabalho realizado no Hospital São José, no qual voluntárias prestam auxílio a pacientes diagnosticadas com câncer durante a quimioterapia. As samaritanas também no Hospital São João Batista, que auxiliam com apoio espiritual aos doentes através de visitas e orações. Também os exames e também este Outubro Rosa, elas vão também fazer algumas atividades de campanha de conscientização através de palestras, caminhadas, carreatas, entre outras. E gostaria, sim, de que nesse mês alusivo, que todas as mulheres, que todas prestassem bem atenção, e realmente fizesse seu autoexame e a gente realmente pudesse combater realmente esta doença que tanto ataca as mulheres. Boa noite. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, em seu nome, cumprimento todos os membros dessa mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos ouvem, todos que estão aqui presentes. Quero fazer uma menção especial ao amigo Romildo de Souza, meu ex-chefe, um amigo pessoal, e que não poderia deixar de registrar a sua presença nessa casa. Senhor presidente, eu no início do ano, eu estive aqui falando sobre ambulatório de feridas. E muitas vezes, ou algumas vezes, eu estive aqui fazendo menção a esse tema. Ambulatório de feridas, só para lembrar um pouquinho, trata daquelas pessoas que têm ferida que não conseguem curar. Muitas vezes nem por aquele tratamento de... a nuclear faz ali, como é que chama ali? Hiperbárica. Obrigado. E nem com tratamento hiperbárico muitas vezes não consegue resolver. E o ambulatório de ferida faz um trabalho maravilhoso. E justiça seja feita, depois que a gente vem trazendo o assunto, outros vereadores fizeram visitas, vereador Tita, um ambulatório, enfim, com tudo isso, aquele recurso que o Vampiro havia prometido em 2016, ele finalmente saiu. Então, eu quero registrar o agradecimento ao secretário Vampiro, Luiz Fernando, pelo fato dele ter liberado 100 mil reais para ajudar o ambulatório de ferida. Quero agradecer também o deputado Rodrigo Minotto, que em conjunto conosco, junto ao secretário de Saúde, Dr. Vicente Caro Preso, está sendo liberado mais 170 mil reais, convênio que já foi assinado. Lembrando que são 250 famílias que dependem do tratamento do ambulatório de feridas, que está localizado na Unesc.
Pouco mais de 120 famílias são atendidas. Com esses 170, esperamos poder atender um pouco mais. E também está encaminhado mais 120 para a liberação. Então, está sendo ouvido, muitas vezes estivemos em Florianópolis tratando desse assunto. E agora, quero registrar também mais um agradecimento. Estive procurando o deputado Manuel Mota, que tem feito, sim, demonstrado ao longo do seu trabalho muita seriedade nos seus 7 anos de mandato. 7 mandatos. Ele está me ajudando a trazer R$ 421.800 para a cidade de Criciúma, que foi aprovado pelo governador interino Eduardo Pinho Moreira, que foi aprovado sexta-feira. 421 mil para atender 1.140 casos de colonoscopia que continuam esperando para ser atendido em Criciúma. Isso prova que o vereador nessa casa, a postura, a posição, ela é suprapartidária. Isso prova que nós devemos nos unir e buscar recurso também para ajudar a cidade de Criciúma. Estou falando de resolver um problema que pode salvar vidas, identificando, doutor Alisson, inclusive o câncer, através do exame da colonoscopia. Vejam, nós estamos trabalhando para ajudar o povo de Criciúma. Quando nos manifestamos, é no sentido de contribuir, independentemente de sigla partidária. E o agradecimento se faz necessário. Ora, o Manuel Mota, lá de Araranguá, pode contribuir para o Criciúma? O que ele pode contribuir efetivamente? O que pode trazer de benefício? Pode sim. Ele tem verbas, tem emenda. E vamos utilizar dessas pessoas que gentilmente desejam contribuir. Uma pessoa séria, uma pessoa que ao longo dos seus mandatos nunca se envolveu em nenhum tipo de ilegalidade, temos que valorizar. Temos que pedir ajuda. Então eu agradeço a essas pessoas, em especial ao deputado Manuel Mota, que muito sensivelmente nos atendeu, nos encaminhou ao vice-governador, que também com muita sensibilidade, preocupado com esse exame, que conhece, afinal de contas, é médico, sabe da necessidade, e imediatamente está nos atendendo, já assinou, já nos autorizou e receber esses valores em 4 parcelas, e provavelmente com esse recurso nós iremos liquidar os 1.140 casos que estão pendentes desse tratamento. E por fim, o vereador Zairo deve trazer um assunto que foi comentado agora há poucos minutos ali no corredor, que trata sobre a comunidade do bairro Santa Bárbara. Não é, vereador? Exatamente. Vai ser tratado pelo vereador Zairo, eu vou respeitar o tempo que ele tem, mas eu só gostaria de fazer um simples comentário. Nós devemos, antes de tomar qualquer medida, antes de nos manifestar sobre determinadas coisas, ouvir as comunidades. Ouvir as comunidades. Nós temos que começar a perder esse ímpeto, né, de decidir pelos outros, de fazer o que simplesmente a minha consciência deseja. Vamos ouvir. Vamos perceber o que a comunidade quer, o que ela deseja, antes de tomar qualquer medida, antes de sair atropelando os processos. Não vou me adentrar mesmo, Zairo, tá? Mas vou deixar para você tratar desse assunto. Mas vamos se preocupar com isso. Vamos ouvir as comunidades. Ela verdadeiramente sabe quais são as suas necessidades. Ela tem a verdadeira noção que o seu ambiente, como o seu ambiente atende aquela comunidade, ou melhor, atende muitas comunidades. E é o caso da Santa Bárbara. Se atentem ao que o vereador Zairo irá tratar nessa vereador noite. Júlio Kaminski, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Moacir da Jori. Obrigado, vereador Moacir da Jori. Então, na realidade, né, Zairo, se tu me permite, né,
nós temos que perceber a seguinte forma. Primeiro, o dinheiro público não se investe em questões particulares. Esse é o primeiro ponto. Não é, vereador? Primeiro, não se gasta com obras particulares. Então, nós temos que ter esse cuidado e nós temos que acompanhar essas situações. Não é que está acontecendo. Estamos apenas alertando para que isso não aconteça. Em segundo, aquela localidade tem um terreno grande onde as crianças se encontram, jogam futebol, praticam esportes, né, vereador? Praticam esportes. E eu não sei se do Pinheirinho até aqui no centro tem outra localidade naquelas dimensões e que atende garotos, jovens, que jogam futebol, né, que se reúnem junto com seus pais, com a família naquela localidade, e ali praticam esportes. Né, ali se envolve com os trabalhos realizados pela própria comunidade, tirando esses meninos, né, da vulnerabilidade das drogas, por exemplo, contribuindo para que eles tenham uma formação sadia, praticando principalmente esporte. Então, nós simplesmente não podemos sacar esse direito dessas crianças, principalmente numa localidade que, repito, do Pinheirinho até no centro, não existe outro espaço do tamanho e da dimensão daquele. Então, nós não podemos simplesmente subtrair isso e deixar essas crianças ou aquele ambiente sem esse tipo de trabalho que é realizado naquela comunidade. Então, eu repito, não vamos tirar a alegria das pessoas, não vamos subtrair a felicidade daquelas crianças, não vamos prejudicar aquilo que já está funcionando tão bem. Tem tantas coisas, né, vereador? Presidente, tem tantas coisas para se preocupar, né? Tem tantas coisas para a gente fazer nessa cidade. Aí preferimos subtrair isso, tolher a liberdade daqueles que realmente desejam o melhor para a cidade, né? Prejudicar os trabalhos do próprio legislativo, né? Desejam, sei lá, gente, tem tanta coisa boa para fazer, tem tantas coisas importantes, a saúde que merece ter um tratamento especial, diferenciado. Agora tem assuntos que provavelmente devem comprometer também o atendimento a partir das 23 horas, né, vereador Feuser? Enfim, gente, vamos nos preocupar com a educação, vamos nos preocupar com a saúde, com a segurança, com a mobilidade urbana. Vamos levar um pouco de dignidade para as pessoas. E essa casa tem demonstrado ao longo do tempo, vereador, presidente, tem demonstrado ao longo deste ano o quanto tem se preocupado verdadeiramente com as pessoas. Essa casa tem demonstrado com seus atos o quanto está verdadeiramente preocupada com as pessoas, com os cidadãos, não só com os eleitores, mas com todos que residem nessa comunidade. E ninguém consegue fazer nada sozinho, gente. A união é que transforma. Estar juntos é que a gente consegue ser diferente. Por isso, essa casa deve manter firmemente essa postura e fazer o melhor por aqueles que estão aguardando de nós o melhor. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ademira Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, ao presidente do Laranjinha, seu Jackson, o Vargas também que está aqui acompanhando pessoalmente. Eu venho hoje aqui, eu não só reclamo, eu também sei agradecer. Semana passada teve esse relato aqui sobre a Luiz Rosso, né, do prefeito Clécio Salvaro. Então, essa entrevista dele falou em retomar o crescimento para aquela nossa região, o viaduto ali na Luiz Rosso, obra que já vem sido cotada e comentada há tempos também, isso é muito bom. Uma notícia muito boa para a nossa região. Então, todos nós estamos aguardando fortemente por isso aí. É uma saída rápida, reta, para a região sul, né, na grande quarta linha, BR-101. Inclusive, sobre essa notícia dele, eu tenho já uns 3 requerimentos e mais umas 10 indicações, né, de sinalização de placas, de pintura horizontal, vertical, iluminação da rodovia, recuperação, pavimentação dela também, que está um pouco ruim,
incluído também naquela rota na região do Morro da Bananeira, nas curvas, ali, a área de proteção, guarda-reio, entende? Construção de ciclovia. Então, são vários assuntos que a gente tem pedido ali. Então, isso é muito bom para começar a desafogar um ponto, né? Um pouco isso aí. Outra notícia também que ele passou a semana passada foi sobre a saúde, né? Então, eu achei muito importante também, venho colocar e agradecer, porque ele vem falando sobre o planejamento das UPAs, os 24 horas, remanejamento, fecha aqui, abre lá, entende? Então, nesse ponto, ele colocou também na nossa região lá, de um requerimento até que eu, um tempo atrás, fiz também, e li essa resposta nos jornais, até fiquei contente, de fazer um atendimento até às 22 horas lá na nossa região, vereador Giovana. Então, né, Tita? Então, né, Miri? Então, nós, vereadores, isso é bom para nós, para a nossa região lá. Inclusive, esse requerimento, ele se torna de muita importância e realmente que ele foi realmente decidido por ele, e isso é muito bom, né? E agora também venho só fazer um comentário rápido, assim, sobre a liberdade de expressão, presidente. Eu também o falo por mim, né, nesse momento aqui. De vereador, realmente, que ele possa fazer pelo qual ele foi eleito, que ele tenha aquela liberdade, né, de ele fazer o que ele quer, dentro da lei do povo, né, para o povo, liberdade de posição, para que ele realmente possa pensar, é por aqui o caminho mais certo, correto, eu vou por aqui. O povo está pedindo, né, a gente sempre está falando, da condução dos seus atos, né, porque ele também é responsável pelos seus atos, isso é muito importante, essa liberdade de ele ter pela sua condução, né, com o seu voto, realmente que ele faça consciente da maneira que ele quer, do coração dele, da sua ação, porque o que nós fazemos aqui, lá fora, a ação é muito forte em cima de nós todos, vereadores, né? Então, nesse ponto, a gente tem que realmente prestar muita atenção, né? Então, eu acredito que daqui para frente o poder público também vai dar mais vez e voz para esta casa, que é a casa do povo, né? É isso que eu tenho por hoje. Um abraço, boa noite, até mais. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, cumprimentar especialmente o movimento negro que se encontra aqui nesta casa hoje, o Jackson, de lá do Laranjinha. A minha vinda a essa tribuna, senhor presidente, é que hoje, realmente, o vereador Ademir, eu lendo o jornal, eu observei que o prefeito está fazendo um trabalho junto aos postos de saúde e ali na falação dele, ele comentou sobre a UPA, que eles estão terceirizando a UPA. Essa UPA que já faz 7 anos que o povo da Grande Próspera e de Criciúma está aguardando ansiosamente, até porque aquilo lá já se construiu, já se deteriorou, já reconstruíram, e agora estão novamente mexendo lá, e me parece que agora as coisas realmente vão acontecer. Começou no governo Clécio Salvaro, no governo dele em 2009, agora nós já terminamos o mandato dele, terminou o mandato do Márcio, e está agora mais um ano dele. Espero que realmente no final do ano ele entregue essa UPA na Grande Próspera. Não é, vereador Jair? Com referência às nossas votações aqui nesta casa, eu já estou aqui há muito tempo nesta casa, e eu nunca vi uma falta de respeito com nós, vereadores, de um executivo. Eu acho que os votos, quando aqui nós votamos pela nossa consciência, entendendo que o projeto, ele quando vem a esta casa, ele tem que ser avaliado de uma forma em que a sociedade manifesta a nós, vereadores, o seu sentimento com referência ao projeto. Nós avaliamos a cada comissão que nós temos nessa casa, todo o projeto antes de ser votado, e eu acho que as coisas não podem vir sendo colocado goela abaixo aqui a nós, vereadores. Se nós votamos favor ou contrário, nós temos que ser respeitados. Eu entendo que a base do governo, quando vota a favor, às vezes ele não está votando a favor pela vontade dele própria, às vezes é pela vontade do partido e do seu
e do seu comandante maior, que é o Executivo hoje, um exemplo à base do PSDB. Com todo respeito aos vereadores, mas isso aí acontece muito, e eu sei como é que funciona, porque eu também já fui base do governo, e sei que tem essa determinação. Então, eu acho que nós aí, às vezes, em oportunidades, a gente nota assim que a manifestação do prefeito com referência a nós vereadores, ele acha que nós temos que votar da maneira que ele quer, e não da maneira que nós aqui entendemos que temos que votar. Então, é uma falta de respeito, um vereador sendo chamado a atenção pelo seu partido, colocado com todo o respeito que eu tenho ao partido, mas eu acho que estão dando um tiro no pé. Essa decisão é uma decisão que tem que ser tomada com muita tranquilidade e muita consciência, porque aqui nós entendemos que no votar... Vereador Toninho, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador João Batista Belloli. Eu já vi no governo anterior, não ao governo Márcio Burgo, mas ao governo mesmo, Clésio Salvaro, de 2009 a 2012. Esta casa, nós tivemos um respeito muito grande, nós da bancada do PMDB, quando nós, solicitado pelo nosso governador maior, nosso líder maior, que infelizmente veio a falecer, Luiz Henrique da Silveira, quando no início do mandato, ele nos pediu para que nós desse governabilidade ao prefeito Clésio Salvaro. E nós aqui nesta casa, nós cumprimos com este papel ao pedido dele, por respeito a ele, ao governo Luiz Henrique da Silveira. E lembro-me que, naquela época, já havia um desentendimento. Nós mesmos votando todos os projetos a favor, vereadora Camila, qual o seu pai também fazia parte, tudo aqui nesta casa, e eu me lembro que já havia uma falta de respeito com nós. Porque quando se apresentava um projeto a nós, vereadores, lá dentro do Paço Municipal, que se discutia para a gente vir amplamente, com todo o conhecimento, todo o entendimento, chegar nesta casa e dar o seu voto, já havia desentendimento, porque simplesmente não colocar uma vírgula no projeto já não se podia. Era tudo conforme a pessoa que da administra a cidade quer. Não existe opinião por parte nossa, não existe nós colocarmos a nossa opinião sobre o projeto e dizer, ó, o projeto pode ser melhorado dessa forma, ou botar uma emenda ou coisa parecida. Às vezes as coisas vêm goela abaixo e não é assim. As coisas têm que ser construídas, como sempre dissemos, nós somos 17 vereadores, aqui nós temos que respeitar a opinião de cada um. Se um vereador tal não votou a favor, é a opinião dele, ó. Acho que tem que ser respeitada. Até porque os projetos, os projetos que vieram a esta casa, vereador Daniel, nós sempre votamos a favor. E quando nós votamos um projeto não, quando vai-se para uma reunião, como eu fui lá na Vila Olímpico na sexta-feira, o prefeito fica gozando da nossa cara, dizendo que essa casa aqui manda tudo, e que aqui, inclusive, o vereador Ademir, com todo respeito, que é uma falta de respeito, chamado de senador, porque ele que decide tudo aqui dentro. E quando ele expressou a palavra que nós ficamos de 4 no projeto dele, isso é uma falta de respeito com nós vereadores. Isso é uma falta de respeito. Então, eu acho que está na hora, nós vereadores, nós respeitamos, sim. Nós, quando votamos um projeto, é por toda a cidade de Criciúma. Porque nós não estamos aqui defendendo o interesse próprio nosso, é de todo cidadão criciumense. Então, tem que se ter respeito nessa casa por nós vereadores, e a partir do momento que começa ele a agir dessa forma, nós também podemos agir de outra forma. Então, seria isso aí, senhor presidente. A palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente, o Jackson, presidente do bairro Laranjinha, Movimento Negro, presente também nessa casa, todos vocês que nos assistem, a todos que nos assistem também pelo Facebook, pela TV Cidadã. Senhores vereadores, na quarta-feira passada estive juntamente com os síndicos dos condomínios
Turim, a Dora, o Marcos, síndico do condomínio Jardim União, o David, síndico do condomínio San Diego, e o Marcelo, que é o síndico do condomínio Carmel. Estivemos na Casan com Paulo Meller, com o deputado Vampiro, solicitando da Casan a individualização da água nesses condomínios. Para facilitar, hoje tem muita inadimplência, 70% dos moradores de alguns condomínios não estão pagando seus condomínios e está comprometendo o abastecimento de água para todas as pessoas que lá moram. A Casan, através do estudo do jurídico, estão fazendo um estudo técnico para possível instalação para um relógio em cada bloco. Não é o que nós pedimos, mas é um avanço. Tenho certeza que, em vez de tratar com 300 moradores, vai tratar com 15, 17 moradores. Sendo assim, tendo um relógio em cada bloco, escolhendo um líder de cada bloco, vai tratar isso com os moradores ali, que ali moram. Então, esperamos o resultado dentro de 10 dias. Esperamos que seja um avanço, vai ser tratado com a Aresc também, que essa decisão. Esperamos que seja positivo, que dê um resultado positivo para esses condomínios. A dívida hoje do condomínio Carmel ultrapassa 1.200.000, a dívida do condomínio San Diego ultrapassa 175 mil, a dívida do condomínio Jardim União ultrapassa quase 100 mil reais. Então, estamos caminhando, esse condomínio está caminhando para trazendo um problema para a nossa cidade. Infelizmente, parece que é um condomínio que vem ajudar as pessoas, acaba atrapalhando, né, o bem-estar das pessoas, de muitos moradores que querem morar lá e pagar seus condomínios em dia e acabam sendo prejudicados aqueles que não pagam. Também gostaria de deixar aqui também, senhores vereadores, que na gestão passada o vice-prefeito questionou muito do prefeito não executar a construção do muro da quadra do Marcílio Dias e também daquela água que lá está até hoje. Então, hoje nós temos até uma cachorra que criou uns cachorrinhos e está lá debaixo do colégio. Isso vai trazer transtorno, pulga, problemas de saúde para aquelas crianças. Já observamos, já assistimos outros colégios no passado com esses problemas. Então, o Colégio Marcílio Dias está pedindo ao vereador a atenção do prefeito municipal. Com a palavra, a vereadora Camila Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, público que nos assiste. Queria só corrigir, passar 1 minuto para o vereador, do meu tempo, 1 minuto para o vereador Zairo Casagrande. 1 minuto. Eu só queria também fazer coro ao desabafo do vereador Antônio Manuel a respeito do desrespeito do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Não só nas palavras do prefeito Clésio Salvário, mas também como ele lida com os projetos e como ele envia os projetos à Câmara. Eu já tinha falado da minha insatisfação na última sessão a respeito do desrespeito com os projetos que entram todos em caráter de urgência, e ficam os vereadores responsáveis, então, pela aprovação do projeto, e aí chega todo o secretariado em cima dos vereadores, com pressão de que, se não aprovarmos aquele projeto, isso vai estar prejudicando a governabilidade, vai estar prejudicando os efeitos para o próximo ano. E aí ficam os vereadores numa condição de pressão que não podemos analisar os projetos direito, porque temos que respeitar a noventina dos projetos.
E aí nós ficamos numa situação complicada de saber que, às vezes, não aprovando um projeto vai ser prejudicial para a cidade, ou não aprovando e analisando também, isso vai causar problemas ao município. Então, faço coro à minha insatisfação a respeito disso, que os projetos eles precisam respeitar o prazo, se não for de urgência, tem que ser nos 70 dias, para as comissões pedirem, sim, as suas pedido de vistas, e se for caráter de urgência, que respeite o caráter de urgência também, porque o último projeto que foi aprovado aqui a respeito da COSIP e do IPTU, fazia 20 dias que estava na casa. A minha comissão é a comissão de fiscalização, nunca chega, porque precisa de um mês para chegar na comissão, e aí acaba, por pedido do executivo e através do líder do governo, pedir para inserir os projetos na pauta, e passa que as comissões não fazem o seu trabalho devido. E aí a gente acaba escutando, como eu falei aqui na mídia, o prefeito dizendo que, né, a vereadora questiona porque não participa das reuniões. As reuniões elas não são feitas por vereador, a comissão é feita para o vereador analisar o projeto, e não as reuniões que o prefeito fala só as informações que cabem a ele, né, e que ele, na verdade, faz um filtro dizendo que só aquilo que é bom para o município, e fica nas entrelinhas algumas coisas que passam desapercebidos, como o aumento do IPTU. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, cumprimentar o público que nos acompanha nessa noite. Senhor presidente, eu não fui pressionado por ninguém do Paço, não. Até porque eu disse que a minha posição ela é independente e eu voto naquele projeto que é bom para a cidade. Essa casa perdeu a oportunidade de dar um exemplo para o estado de Santa Catarina naquele projeto do vereador Ademir. Todos os municípios hoje estão discutindo esse projeto. E eu lembro-me da outra administração, quando foi votado a guarda municipal, que todo mundo foi para o vereador, foi contra... Fui procurado, segurei e disse que o voto... Eu fazia parte da base do prefeito Márcio Burgo. E votei contra. E não me arrependo. E até hoje nós estamos vendo, os terminais não deu mais problema, a polícia está cuidando, a guarda está trabalhando, e Criciúma está fazendo uma economia muito grande. Agora, o nosso voto tem que ser de autonomia minha. Senão não tem como. Senão não tem jeito. Eu disse naquele dia aqui, nós até dizemos que nós tínhamos um grupo independente, mas independência significa votar naquilo que é bom para Criciúma. Votar consciente. E esse projeto era bom. E nós vivemos aí à mercê. Nós não podemos trocar a população que nos elegeu e que nos deu um voto de confiança. Eu costumo dizer que a população dá um cheque em branco para cada um de nós aqui. E aí quando nós assinamos o cheque, muitas vezes fizemos lambança. Botamos um valor que não cabe para a população. E o valor que cabe à população é representá-los, é fazer valer o voto aqui dentro. E essa casa tem dado esse exemplo. E pode ser muito melhor ainda. Nós estamos aqui, volto a dizer, como eu já disse, para legislar, criar leis e fiscalizar o executivo. Esse é o nosso papel. Se é bom, vamos junto. Se não é bom, nós estamos aqui para segurar um pouco, segurar a rédea, vereador Ademir. E é isso que a população espera de cada um de nós, vereadores, que nós sejamos autênticos e que nós olhamos para a sociedade de cabeça erguida, dizendo, eu votei com a minha consciência, eu votei com a minha razão. Não me arrependo nem um pouquinho. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos e 30. Seja mais rápido, vereador. Já foi 1 minuto. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores, queridas vereadoras, público que nos assiste do Movimento Negro, um forte abraço a todos. Queria saudar em especial os nossos convidados do bairro Santa Bárbara, o Ricardo, Romildo e as demais lideranças que os acompanham e que trouxeram o assunto que nós vamos apresentar aqui. Então, nós estamos apresentando lá no telão o motivo da nossa fala, que é o estado de abandono, né, a falta de manutenção, a falta de equipamentos, talvez de uma pista de caminhada, enfim, de uma série de benfeitorias por uma das praças mais importantes de Criciúma. Então, senhores vereadores, eu gostaria de comentar então sobre isso, sobre a falta dessa manutenção, a falta de equipamentos e principalmente os rumores, né, da venda, da tentativa de venda da Praça Santa Bárbara.
Antes de mais nada, eu gostaria de dizer, vereador Daniel, que a Praça Santa Bárbara é um patrimônio histórico da cidade. E não se trata esse assunto desta maneira. Vou sair da minha descrição normal, né? Até porque profissionalmente fui treinado para ser discreto, treinado para ser muito tranquilo em situações gravíssimas. Mas esse assunto, chamado pela comunidade, me tirou desse procedimento que é costumeiro desse vereador. Como disse também o vereador Kaminski, a única praça da região que inicia aqui no Comerciário, passa pelo Michel, passa pela própria Santa Bárbara e vai até o Pinheirinho. A única praça pública, vereador Jair. Né? Para mim, ela é intocável. É um patrimônio da comunidade que não está à venda. A sobrevivência desse espaço público, senhores vereadores, se faz necessária para a utilização da comunidade. Santa Bárbara é um bairro de muitos idosos, que necessitam, por exemplo, como falei, de uma pista de caminhada, né, de melhorar aquela praça. A manutenção das 2 quadras esportivas não está sendo feita por quem de direito. Então, ela está ruim, e por ela estar ruim, eu vou vender? Não. É minha obrigação fazer essa manutenção. O bairro Santa Bárbara hoje já conta com poucos espaços de uso, com o fechamento e até abandono de clubes importantes, né, daquele bairro, hoje verdadeiros elefantes brancos. No governo passado, foi tentado construir um centro comunitário, vereador Jair, nessa praça, e a comunidade rechaçou essa ideia, por entender a importância daquela praça, e até solicitou ao Executivo que se utilizasse do que está prescrito lá no artigo 170, quem sabe trazendo estagiários e fazer uma movimentação esportiva com crianças. Esta ideia de vender a praça, eu não acredito que seja do prefeito. A minha irritação me aponta para algum assessor que tem na cabeça aquilo que eu acabei de tirar do pé. Né? Deve ter alguma coisa muito ruim nessa cabecinha para dar uma sugestão desse tipo. Então, existem rumores de venda para a construção de um colégio, vereadores, de 700 alunos, mas a venda dela para qualquer fim é condenável. Não estou condenando o colégio que quer se instalar, não estou condenando de forma alguma esse investimento. Acabar com o espaço público vai à contramão de quem pretende dar o jeito na cidade. A cidade deve ser preservada e cuidada para os seus cidadãos. Né? Nós temos hoje inúmeros espaços, seja no entorno do anel viário, sobrando, seja na nova via rápida, sobrando, e dezenas de imóveis de localização para empreendimentos, para novos empreendimentos. Então, saindo um pouco do meu ritual, eu considero essa ideia estapafúrdia, de vender a Praça Santa Bárbara. Então, todas essas regiões que eu citei, senhores, e a plateia que nos assiste, são regiões descongestionadas. Nós temos que promover a descontração, a desconcentração da cidade. Nós temos um exemplo, vereador, atrás da rodoviária, onde se instalou um complexo educacional e criou o caos né, em toda aquela região em termos de mobilidade urbana. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre essa linda praça e resgatei lá, então, a história do Atlético Operário. Gostaria que passasse alguma coisa, né? Então, ao contrário de vendê-la, eu gostaria que fosse construído um memorial contando a história do Clube Atlético Operário. Ele foi criado em 3 de maio de 1935, né? Um dos mais vitoriosos clubes do passado de Criciúma, jogou ali no Valdemar de Brito. O vereador Toninho deve ter acompanhado alguma dessas partidas, dos clássicos, contra o Metropol. Né? Eu não cheguei a pegar, eu já sou da época do Comerciário. O vereador Júlio acompanhou. Então, ele começou como verdinho, jogando perto onde hoje é o Emosc. Depois mudou-se para o Valdemar de Brito, na atual praça, ao lado da igreja. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro torneio da Alarme, em 1948, foi o campeão, o Atlético Operário. O estádio Valdemar de Brito, cuja história deve ser resgatada e registrada, teve em 1960 a visita do Botafogo. Eram famosos os clássicos Metropol e o time era conhecido como rolo compressor da Vila Formosa. Depois se chamou Santa Bárbara. Eu teria mais uma série de informações. Agradeço o tempo da vereadora Camila e do vereador Salésio. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todo o público que se faz presente na noite de hoje.
ouvindo atentamente o vereador Zairo Casagrande, eu não poderia deixar de me pronunciar nessa tribuna, vereador Zairo, em favor desse seu comentário, e já colocando aqui a minha contrariedade a esse rumor, que por enquanto é um rumor. Eu também recebi ligações das pessoas da comunidade do bairro Santa Bárbara. Certamente na sessão de amanhã eles estarão em peso aqui na Câmara de Vereadores solicitando esse apoio de cada um dos nobres colegas, para que nós, se caso essa informação se confirme, nos posicionemos de maneira contrária, defendendo, então, a vontade da comunidade de que essa praça da Santa Bárbara não seja vendida. O que é, na minha opinião, também um absurdo, e nós, enquanto vereadores, devemos cobrar as melhorias daquela praça. Aquele parque deve ser mantido da melhor forma possível. Eu aproveito esse gancho, na noite de hoje, para convidar todos os vereadores exatamente para essa discussão, para a manutenção, para a preservação dos nossos prédios públicos tombados. Não é o caso da Praça da Santa Bárbara, mas nós temos mais de 20, nós temos 20 exatamente, prédios públicos tombados aqui na cidade de Criciúma. Nessa discussão, dentre elas, vai estar a discussão do Centro Cultural Jorge Zanata. Para a próxima quarta-feira, às 19 horas, a Comissão de Obras, juntamente com meus colegas vereadores Ademir Honorato, Dailton Feuser e vereador Miri D'Agostin, nós estamos provocando essa discussão. Todos os ex-presidentes da Fundação Cultural, que já passaram por ali, foram convidados, confirmaram presença, o Ministério Público já confirmou presença. Infelizmente, o nosso prefeito vai estar viajando, mas o presidente da Fundação Cultural, Serginho Zappellini, a secretária Kátia, e toda a comunidade, o pessoal do Conselho de Cultura, eu falei hoje com o presidente, estará presente, para que a gente consiga tirar desta audiência pública os melhores encaminhamentos, para que a gente não venha a discutir, vereador Zairo, daqui a pouco a situação da Casa de Cultura, ou do Museu Augusto Casagrande, que Vossa Excelência tem um trabalho forte naquele museu, e que nós temos a obrigação, enquanto representantes da nossa sociedade, de garantir que a nossa memória não se perca dia após dia. Esse é o nosso trabalho. O Rio de Janeiro, o presidente Serginho Zappellini estava comentando que indagou o porquê Criciúma, tão jovem, já discutindo a manutenção dos prédios históricos. Exatamente para que a gente não perca a nossa história e consiga garantir que as nossas estruturas se mantenham, se perpetuem para os nossos filhos, netos, bisnetos, e que a cidade se mantenha viva na sua história, na sua essência. Nossos acervos culturais estão todos se perdendo, jogados na prefeitura ao léu de qualquer maneira. Isso a gente não pode permitir, e essa audiência pública vai dar esse e outros encaminhamentos, como a construção da comissão que vai garantir esse acompanhamento, que já era para estar instalada e que hoje ela é inexistente. Então, convido a todos os que estão nos assistindo para participar, quarta-feira, às 19 horas, no Jorge Zanata. Obrigado. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha esta noite e todos que nos acompanham na rede social. Eu dizia, na última sexta-feira, que estive comparecido com o vereador Toninho e demais vereadores, a fala do prefeito, o que é bom a gente tem que copiar também, mas as palavras do vereador Toninho são de minha comungão, um testemunho de que aquilo não está correto. Nós temos que respeitar o legislativo para que possamos ter uma cidade com bons princípios, boas ideias. Mas, usando também a palavra do prefeito, que a preocupação dele com a saúde no município de Criciúma, onde fez um mutirão para 8.000 exames, tem acompanhado essa semana, 2 semanas seguida, as unidades de saúde. Mas não tenho postado as fotos, porque a última vez que postei as fotos começou a ter retaliações. E tenho acompanhado diariamente uma unidade de saúde. E acompanhando também um senhor que fez um exame do PSA, que deu alteração, e vim ver o anseio dele, quando foi na unidade de saúde, marcar o retorno e não teve êxito. Me procurou
estive lá na unidade, na saúde, na secretaria, pedi para falar com a secretária e ela disse que tinha que ser colocado na unidade de saúde. Voltamos para a unidade de saúde e ela disse que essa tomografia não tinha ainda no CISREG, que teria que esperar um momento. Voltei para o meu comércio, a cabo de uma hora ligaram e deram um número de protocolo para ela. Deram um número de protocolo e esse protocolo é só de, ó, vai demorar. Peguei esse protocolo, fui na secretária. Me atendeu muito bem e de lá o encaminhamento que tinha feito no CISREG, o amarelo, o verde e o vermelho. A unidade de saúde nem leu a requisição dizendo que tinha alteração. Foi colocado lá em urgência no vermelho. Voltei para a unidade de saúde para ver o que ela iria me responder. Chegando lá, cheguei 7h30, abri às 8 horas. Quando abriu, tinha um senhor na minha frente. Assim que ela abriu a unidade de saúde, primeiro ela foi no WhatsApp. Ficou 10 minutos no WhatsApp, conversando e bombando. Quando apareceu o coração ali, no WhatsApp, eu ligado, ela viu que tinha que atender o paciente, o cliente que estava ali. E ela disse, vereador, me conheceu naquele momento, erramos aqui. O que eu quero dizer para vocês, vereadores, que quantas pessoas estão ficando na fila e chegam a desistir do encaminhamento. Esse 30% de exames que não são requisitados, esse 30% de consultas que não vão, é o mau atendimento na unidade de saúde. Por isso, temos que ter uma humanização melhor na unidade de saúde, um credenciamento que as pessoas podem ter o retorno com qualidade. Obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Ney Potelec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aí pelas redes sociais, pela TV Cidadã, e também quero dar uma boa noite especial ao Movimento Negro presente nessa noite, também ao o Jackson Fernandes lá do Laranjinha, também o pastor Miltinho, o Vargas lá, também os moradores aqui do bairro Santa Bárbara, em especial o senhor Romildo de Souza e o senhor Ricardo Gaspar. Falando um pouco a respeito do tema que o vereador Zairo Casagrande trouxe nessa noite, realmente, quando se trata de vendas de bens públicos, de imóveis públicos, é bastante preocupante. Porém, vereador Zairo Casagrande e colegas vereadores, eu acho que, vereador Daniel Freitas também, eu acho que está se fazendo uma grande tempestade em cima de rumores e boatos. Primeiro, porque aquela praça em questão, vereador Zairo Casagrande, e talvez é desconhecimento das pessoas que levantaram esses rumores, esses boatos, e ainda que fossem verdades, nós aprovamos uma lei nesta casa, em janeiro deste ano, que trata justamente da venda de áreas públicas, e que essas vendas só poderiam acontecer precedidas de audiência pública, certo? Então, se ainda que fossem verdades a ideia de vender a praça da Santa Bárbara, teria que passar por audiência pública e discutir com a comunidade para saber se a comunidade aceita ou não a venda daquele imóvel. E segundo o vereador Zairo Casagrande, a lei 6.366 de 2013, do qual, na altura, o prefeito Márcio Búrigo, essa lei, por intermédio dessa lei, ele cedeu a praça da Santa Bárbara, os campos de futebol, e vocês podem verificar isso lá na lei, ele cedeu e hoje essa seção está de responsabilidade do Clube União Operária. Então, a praça hoje foi cedida por 20 anos para a utilização do Clube União Operária. Então, duas coisas. Se fosse vendido, teria que se primeiro... o Clube União Operária não tem esse poder para vender a praça. Teria que ser feito, digamos assim, revogado a lei que cedeu a praça de Santa Bárbara para o Clube União Operária.
e depois ainda se fazer uma audiência pública para saber se a comunidade aceita ou não a venda daquele imóvel. Então nós temos que tomar cuidado, nobres colegas vereadores e vereadoras, de não subir nessa tribuna aqui e defender boatos. Defender boatos. Porque existem mecanismos legais que dão amparo legal à Associação de Moradores, aos moradores do bairro Santa Bárbara e toda a comunidade cristiumense para os atos do Poder Executivo. É isso, obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, quero cumprimentar aqui o Movimento Negro, cumprimentar também o Jackson, do bairro Laranjinha, cumprimentar o pastor Miltinho, que se faz presente, e as pessoas que nos acompanham pela rede social. Venho a essa tribuna nessa noite para demonstrar toda a minha indignação, o meu repúdio também, na semana passada, novamente se repetindo aquilo que há um mês atrás essa Câmara fez uma moção de repúdio ao Banco Santander, e na semana passada, no dia 26, em São Paulo, ocorreu no Museu de Arte Moderna a apresentação de um ator chamado Wagner. Ele se apresentou nu, se apresentando às crianças ali, uma mãe, uma criança, sua filha, sendo levada ali, várias crianças, e a mãe incentivando a filha a tocar no órgão genital daquele cidadão ali. Isso gerou, nas redes sociais, um repúdio, uma indignação tão grande, que eu não poderia deixar aqui de mencionar, vereador Daniel, a respeito dessa situação que tem sido constante em nossa nação, tem estado próximo de nós aqui como Porto Alegre, quando se fala de cultura no nosso país. Eu sou a favor da cultura legítima, legal, que possa trazer algum tipo de aprendizado para a nação, para as pessoas, para as famílias, mas esse tipo de cultura que expõe, que na verdade é uma pornografia e uma pedofilia. Então eu creio que nós, como pastores, não poderia deixar de mencionar isso e de citar os patrocinadores, a todos vocês, novamente o Santander patrocinando isso, incluindo agora o Banco Itaú e a Vivo patrocinando, sem dúvida nenhuma, essa vergonha exposta em redes sociais, em vídeos, que eu recebi vários comentários, porque isso está na internet. Então isso para mim é um absurdo. Mostro aqui, senhor presidente, a minha indignação em defesa das nossas crianças, em defesa das pessoas ingênuas, né, que são as nossas crianças, e nós temos um trabalho ligado às crianças. Eu não poderia deixar de manifestar minha indignação aqui. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Senhores vereadores, vereadoras, eu vou aproveitar a oportunidade que o vereador pastor Jair comentou em relação ao Banco Santander e a esse episódio, para convidar todos os vereadores amanhã às 16h30, o diretor do Banco Santander das regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná estará aqui na Câmara de Criciúma para prestar esclarecimentos sobre esse tema. Então convido a todos para se fazerem presentes aqui na sala da presidência. Terminado o expediente, terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Adnei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos.
Senhor presidente, essa questão de ordem é para justificar a minha ausência amanhã nessa reunião convocada aqui pelo vereador Daniel Freitas. Aliás, a informação de que o representante do Banco Santander estará aqui, falando acerca do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e assim por diante. Justifica a minha ausência até porque não tem como você explicar o inexplicável. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 866/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Assunto: reparos nas galerias pluviais em razão dos vazamentos de frente à paróquia São Paulo Apóstolo, esquina das ruas Madre Teresa Michel e Campos Sales, bairro Michel. Indicação número 867/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Sinalização vertical indicando os municípios de Cocal do Sul, Siderópolis, Criciúma e Morro da Fumaça, na rodovia Otávio da Soler, rótula do Anel Viário, bairro São Simão. Indicação número 868/17, autoria vereador Tita Belloli. Assunto: instalação de placas indicativas com a denominação da rua e CEP no bairro São João. Indicação número 869/17, autoria vereador Tita Belloli. Assunto: revitalização da calçada e a construção de um recuo para embarque e desembarque dos alunos de fronte à Escola de Ensino Fundamental Professor Lapagesse Centro. Indicação número 870/17, autoria vereador Tita Belloli. Assunto: recuperação da pavimentação com lajotas da Rua Paraíba, esquina com a Rua General Oswaldo Pinto da Veiga, bairro Próspera. Indicação número 871/17, autoria vereador Júlio César Colombo. Assunto: colocação de informativos nas sedes da Central de Serviços Funerários, necrotério, capelas mortuárias, somatem, cartórios e funerárias, explicando passo a passo os procedimentos necessários após o óbito e a sequência de serviços. Requerimentos número 300. Questão de ordem do vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Senhor presidente, só para informar que essa sua indicação, o procedimento que hoje não existe, e nós estamos construindo junto com a Vossa Excelência, juntamente com os demais vereadores, para que se faça um projeto de lei nessa casa, que pode ser coletivo, não terá problema nenhum, para a gente regulamentar isso. É que, na realidade, vereador, hoje, as pessoas que têm um conhecimento, eles já ficam perdidas na hora que acontece um óbito, não sabe para que lado correr. Então, isso seria um indicativo, meramente um indicativo. Requerimento número 318/17, autoria vereadora Ademira Norato. Assunto: pedindo informação ao senhor prefeito municipal acerca da rua SD 1766-040, localizado no bairro Quarta Linha. É reconhecida como rua pública. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui e em casa. Eu venho pedir a aprovação desse requerimento, que é até de muita importância até para conhecimento de todos, certo? Porque esta rua, a 1766, ela é uma antiga, e ela, conforme a lei 6797 de 2016, que dispõe sobre o parcelamento do solo do município de Criciúma, a adequação, ela foi adequada à lei federal, certo? Que ela diz o seguinte, no artigo 2º, parágrafo 3º, diz assim: nos casos previstos no parágrafo anterior, que é considerado sistema viário existente, quando este arruamento constar de algum parcelamento existente do solo aprovado até a presente data da municipalidade, bem como aquele comprovadamente implantado nos mapas de sistema viário do município, da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, CEPCAM, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou de outras instituições oficiais anteriores à Lei Federal 6.766, que é essa aqui, federal. Pois bem, essa rua, senhores, ela já existe há mais de 60 anos. Então, vocês também, com certeza, nos seus bairros, nas suas regiões, também vão se deparar com alguns problemas parecidos com esse. Então, essa lei, ela beneficia a identificação dela
mesmo não podendo, certo? Não está num loteamento desmembrado essa rua, essa estrada, ela ainda não foi desmembrada, entregue ao município, certo? Hoje, com a lei, né, poderíamos nomeá-la, né? Por isso a informação de que vocês também podem nos... Exatamente, a lei exige. Então, só para vocês verem a importância, né, que tem esse tipo de ação com essa lei 6766. Hoje, os moradores, eles não têm o direito, certo, do seu endereço registrado. Então, agora ela vai poder ter. Hoje eles não tem como tu registrar. Então, eles vão ter o endereço, o seu endereço, né? Vão poder receber as correspondências, etc., ligar a internet, luz, comprovante, endereço e outros mais, como sabe, todos precisam disso, certo? Então, para eles terem o direito de uma rede d'água, energia hoje, você tem uma rede dessa, esse exemplo que eu estou dando lá na minha região, fica ali na BR-101, próximo, que vai para São Domingos, direção contrária. Uma rua que existe há mais de 60 anos, certo? Eles querem água. Água é um bem de todos, certo? E não estão conseguindo instalar água devido a essa rua não estar nomeada. Então, depois de pegar e dar entrada nessa documentação, que é mandado lá para a prefeitura, e o setor de cadastro, eles vão fazer a verificação e ver a cartografia e dizer assim, realmente, ela, antes de 79, ela já existia. Então, ela fica adequada certinho para poder valer a lei, certo? Então, se ela foi aberta depois de 1979, né, não dá. Mas se ela foi antes de 79, tem esse direito de poder nomear, certo? Então, nesses casos, o arrolamento aberto antes, né, da Lei 6766, de 1979, dá o direito para esse registro. Então, hoje, lá, como é que a gente está vendo isso acontecer em muitos locais, de não poder registrar. Então, dada a importância desta lei, que ela foi incluída agora em 2016, né, e ela já era uma lei que já existia há muito tempo. Então, a gente fica muito grato, esperamos essa informação o quanto antes, até a partir do momento que esse requerimento chegar, a gente vai até a Casan para dar iniciação. Cedo à parte, vereador. Só uma pergunta, essa rua já está aberta? Essa rua já está aberta ou há ela mais de 60. consta no mapa do loteamento? Ela está aberta e conta há mais de 60 anos. Ela está aberta? Está aberta. Ah, não. É porque nós tivemos uma situação lá no bairro Verdinho que ela consta no loteamento, aprovado, mas não está aberta. Mas essa, no caso, já está aberta. Ela está aberta há mais de 60 anos e ela não pode ser nomeada. A Casan não pode entrar com a rede d'água para dentro, né, para atender as famílias que é ali, na colônia, né? Então não tem como eles atender, então precisa dessa lei. E a partir do momento que for dada a entrada, a gente já vai lá na Casan negociar para que eles adentrem e deem a continuidade de instalação de água. Então, se atentem muitos moradores agora que também precisam desse mesmo serviço, para que todos possam fazer. Então, não só nomear a rua, mas sim ter os serviços essenciais, que é ter o seu comprovante de endereço, né, que é um direito seu, do povo. É isso aí, muito obrigado e eu peço a aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável à permanência como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Os vereadores, eu volto à questão de ordem, só para reiterar o horário da reunião falada aqui com o diretor do Banco Santander, das 16 horas foi passado para as 14 horas e 30 minutos. Então, os vereadores que puderem estar presentes na sala da presidência às 14h30. Indicação número 872/17, autoria vereador Paulo Ferrarese, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Tranquilo Peregrim, bairro Maria Céu. Requerimentos número 319/17, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto pedindo informações ao senhor prefeito municipal acerca da existência de planejamento para instalação de academia ao ar livre anexa ao CI Maria de Assis Góes, bem como a colocação de tela, cerca, no alambrados do campo de futebol do bairro São Luís. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável à permanência como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 320/17, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto pedindo informação ao senhor prefeito municipal acerca da existência de estudo para antecipar a lombada eletrônica no sentido Rio Maina, centro, da Avenida Luiz Lazarim, permitindo o acesso dos veículos da Rua Joinville.
Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vou ser bem rápido. Na realidade, eu peço a aprovação dos senhores vereadores e vereadoras, porque isso aqui a gente já tem tratado isso pessoalmente, né, mas parece que a dificuldade de compreensão é muito grande, né? Poxa, então tem dois eletrônicos lá, custa antecipar um antes da saída, que resolve o problema daquela localidade. Sabe, quanto acidente que se evita. Na realidade, tem que esperar ter um acidente grave, ter um problema grave, né, talvez até algum óbito, alguma coisa, para se preocupar. É tão simples. Né? Antecipa uma daqueles eletrônicos, antecipa, que automaticamente vai diminuir a velocidade. Da forma que está hoje, o pessoal diminui a velocidade quando está no eletrônico. Ou seja, passa rápido na saída da Joinville. Então, poxa, antecipa uma daquela ali e fica os dois lados. E resolve. É simples assim. Tá? E não custa muita coisa. Não custa quase nada, gente. Então eu peço, porque pedir pessoalmente, eu acho que as coisas não acontecem. Então tu tem que registrar, tem que trazer para essa casa, fazer requerimento, para ver se essas coisas funcionam. Então eu gostaria de pedir a aprovação dos nobres vereadores e vereadoras com esse requerimento. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável permanência como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 873/17, autoria vereador Miri D'Agostin. Assunto: construção de uma lombada na Rua Belém, próximo ao número 450, bairro Brasília. Requerimento 321/17, autoria vereador Miri D'Agostin. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca das funerárias cadastradas e que prestam serviço ao município. Número de atendimentos, óbitos, de janeiro a setembro do corrente, valor do ISS arrecadado das funerárias, número de cidadãos beneficiados pelo serviço social do município, cópia dos contratos com as empresas funerárias, bem como alvarás de funcionamento, dentre outros. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Miri D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos acompanha, eu queria a aprovação desse requerimento para nós ter um relato de todos os serviços prestados às funerárias do município de Criciúma. Sabemos nós que tem em torno de 6 funerárias e praticamente todas elas têm filiais nos outros municípios. E na hora de emitir a nota fiscal, o funeral é de Criciúma e ela emite a nota fiscal do município de Sara, Uruçanga, Cocal e Praia do Rincão. E isso o município de Criciúma está deixando de arrecadar impostos. Por isso, eu queria que cada vereador pudesse aprovar esse requerimento para que possamos ter os dados necessários para apurar a veracidade disso. Queremos confrontar as notas fiscais com as certidões de óbitos do município de Criciúma. Obrigado a todos. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável permanência como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 322/17, autoria vereador Jair Alexandre, assunto pedindo informação ao senhor prefeito municipal acerca da possibilidade da criação de parceria entre a prefeitura e o setor privado com a finalidade de compartilhamento de sinal Wi-Fi na cidade de Criciúma em troca da visibilidade da marca empresarial. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, líder do governo, pastor Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, só venho sugerir ao prefeito municipal essa possibilidade de fazer uma parceria entre o setor privado, as empresas, com a prefeitura, no sentido de colocar essa rede Wi-Fi gratuitamente ao cidadão, principalmente nos terminais de ônibus, onde as pessoas levam um bom tempo até aguardar o ônibus, né, que elas possam acessar ali através dessa rede Wi-Fi, gratuitamente ao cidadão, e não só nos terminais de ônibus, mas também nas praças, né, nos parques também. Eu sei que o PROCON fez no passado aqui, na área central, mas eu acho importante isso
né? Isso é uma sugestão que a gente dá aqui ao nosso prefeito. Eu creio que será de suma importância para o cidadão, principalmente o cidadão que tem uma condição baixa de renda, até para questão de pagamento de internet. É uma forma de resolver e sanar essa situação, principalmente para as famílias carentes que precisam ser atendidas principalmente nos terminais de ônibus, nas praças, onde tem o seu celular e possam acessar a internet ali. Tá bom? Esse é o meu pedido, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que faça a confirmação do quórum. Espaço nosso aqui. Esse aqui é o... tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, né? 7, né? O pessoal está aí. 8? Pode votar em bloco, então. 2, 4, 6, 8. Bom, senhores vereadores, nós temos aqui 8 projetos também que legalizam o nome dos bairros através de lei. Como feito na última sessão, eu gostaria de pegar a autorização de vossas excelências para que a gente possa votar em bloco, ou seja, faremos uma leitura do primeiro e depois eu indicarei o número do projeto e o nome do bairro a ser criado. Ok? Alguma objeção? Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 076/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que denomina bairro Vila Macarini. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela rejeição e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. O outro projeto é o PL 077/17, de autoria do vereador Casagrande, que denomina bairro Monte Castelo. O PL 078/17, denomina bairro São Roque. O PL 79/17, que denomina bairro Vila Floresta 2. O PL 080/17, que denomina bairro Vila Francesa. O PL 084/17, que denomina bairro Jardim Montevidéu. O projeto PL 087/17, que denomina bairro Vila Floresta 1. E o PL 100/17, que denomina bairro Cidade Mineira Nova. Estão em votação os projetos. Em discussão os projetos. A discussão já foi. No primeiro projeto, está em votação. Estão em votação, né? Votação liberada. Os projetos foram aprovados com 15 votos favoráveis e uma abstenção. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 094/17, de autoria do vereador Dailton Feuser, que reserva aos candidatos negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimentos de cargos efetivos em empregos públicos no âmbito da administração pública municipal, de qualquer dos poderes, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista do município de Criciúma.
A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Dailton Felser. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, queria cumprimentar o pastor Niltinho, o Varguinhas, o Edmilson, meu amigo Edmilson, o Jackson, presidente do Laranjinha, todos meu cordial boa noite. Senhor presidente, esse projeto ele é simplesmente a adequação da Lei Federal 12.990 de 2014. Ele adequa à lei federal. Nós já temos na lei federal aonde a garantia desse 20%. Então, ele é só uma adequação. Em 2004, o Vargas passou por essa casa e naquela legislação e brigou muito para que esse projeto. E no governo passado, houve o descumprimento dessa lei. Uma das pessoas que se sentiu lesada entrou na justiça e ganhou o direito de voltar. Então, nós queremos precisamos da aprovação dessa lei, aonde nós garantiríamos essa cota, na lei federal e também no município de Criciúma. Então, conto com o voto de todos vocês para que nós aprovemos esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 099/17, de autoria do vereador Salésio Lima, que dispõe sobre a proibição de inauguração ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins a que se destinam. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação, apresentando uma emenda e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela rejeição e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Onde é que está? Uma emenda de correção. Emenda número emenda 01 ao PL 099/17. O inciso 2 do artigo 2º do projeto de lei número PL 099/17 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 2. Obras públicas inacabadas, aquelas que não estão aptas a entrar em funcionamento por não preencherem as exigências da lei número 2.847, de 27 de maio de 1993, Código de Obras do município de Criciúma, Sala das Sessões, 4 de setembro de 2017. Está em discussão a emenda. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade é só justificar a emenda que foi colocada. Foi um erro de digitação lá em cima, então não é nada. A lei que foi digitada foi 2.874 e a lei original é 2.847. Obrigado, senhor presidente. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Votação liberada.
Gostaríamos também de registrar a presença do senhor Manuel Porto, da Metalúrgica Porto. Seja bem-vindo a essa casa. Aí, está faltando um. A emenda foi aprovada por unanimidade. Está em discussão o projeto. Com a palavra o autor do projeto, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nós elaboramos esse projeto que vai de encontro à necessidade da população de Criciúma. O projeto diz que dispõe sobre a proibição de inauguração ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender os fins que se destinam. Por quê? Nós vimos aí, não só nessa administração não, outras e outras e outras, determinados prefeitos vão lá, vão citar uma, vão lá, faz uma rua, simplesmente passa uma patrola, bota uma camadinha de asfalto, cadê a drenagem, cadê a boca de lobo? Não tem nada, não tem meio fio, não tem nada. Aí vamos lá, faz-se uma escola, não tem condições, a cozinha não dá condições. Então, o que a gente quer com isso? A gente quer que todo o dinheiro público investido seja realmente em benefício da população. Que não se inaugure por questões políticas, simplesmente, vamos inaugurar. A torta e a direito se inaugura obras e depois não tem continuidade. Muitas vezes se inaugura obras, aí o projeto vai garantir também que tenha a obra pronta, que tenha as pessoas capacitadas para tocar. Então é um projeto que vai ajudar a sociedade de Criciúma. Não só ruas, como eu falei, mas ruas, hospitais, pronto atendimento, centro de saúde, escola, unidade, creches. Todas as obras públicas no município de Criciúma deverão estar prontas. E não tem porquê. Então aqui eu quero deixar o meu pedido aos nobres colegas, e nós devemos fazer valer essa situação enquanto legisladores. Se não está pronta, por que vai inaugurar? Nós temos obras que foram inauguradas que até hoje. Sim, o Banco de Olhos é uma, bem lembrada, presidente. Está lá até hoje. Inaugurou. O Parque das Nações também não está completo. Então, assim, o Banco de Olhos fizeram uma inauguração enorme, placa, foguete, e aí a população até hoje está precisando e não tem. Então, a intenção e o objetivo desse projeto é garantir que a população de Criciúma receba realmente aquilo que vai ser contemplado naquela determinada comunidade. Se o dinheiro é público, o gestor público ele está lá para administrar. Então ele tem que fazer as coisas bem feitas. E esse projeto vai garantir, senhor presidente, que isso aconteça. E eu queria dizer também que não é por nada, mas eu vou citar aqui vou citar primeiro, fora de Santa Catarina, câmaras de vereadores que já existe essa lei. Tem São Paulo, tem no Paraná, tem Minas Gerais, aí vão para Santa Catarina, tem Balneário Pissarra já aprovada, Guaramirim, Gaspar, Papanduva, Rio Negrinho e assim por diante. Então, várias câmaras de vereadores já deram esse exemplo. E a nossa está indo no mesmo caminho, senhores vereadores. Vamos aprovar esse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, quero parabenizar o vereador Salésio Lima pelo projeto. E o vereador citou exatamente o Banco de Olhos como um exemplo de uma obra que foi inaugurada e que até hoje foi inaugurada no mandato do prefeito passado. No final do ano fez-se toda aquela movimentação, todo aquele alarde, divulgação na mídia, porém ela foi inaugurada sem uma equipe técnica para atender o Banco de Olhos. Eu mesmo fiz, no começo dessa legislatura, um requerimento pedindo informações acerca do que faltava, por que o Banco de Olhos não estava funcionando. E a resposta que eu obtive não tem a equipe,
não foi contratada a equipe, desde quando foi inaugurada, ela não foi contratada a equipe, quer dizer, foi inaugurada uma obra sem uma equipe capacitada para fazer o serviço no banco de óleos, para fazer a captação das córneas. E segundo, o próprio banco de óleos ainda não tem a autorização do Ministério da Saúde. Ou seja, fez-se uma propaganda e para quê? Para nada. Está lá o dinheiro público, né? Está lá o dinheiro público parado, sem funcionalidade, sem estar lá trabalhando, e muita gente aí, no caso do banco de óleos, poderiam estar aí. O banco de óleos está funcionando, captando as córneas, muitas pessoas voltando a enxergar, e infelizmente o dinheiro público parado. Parabéns pelo projeto, tens o meu apoio e a minha aprovação. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Da mesma forma, nós temos agora 5 projetos que denominam ruas. Eu já conversei com o autor dos projetos, o vereador Ademir Honorato. Da mesma forma, se vossas excelências concordarem, a gente vai votar em bloco. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 144/17, de autoria do vereador Ademir Honorato, que denomina a rua Jasmim dos Poetas. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Da mesma forma, PL 145/17, que denomina Rua Leonardo José Colombo. PL 146/17, que denomina Rua Maria Borges Antônio. PL 147/17, que denomina Marlene Bernardo Liberato. E o PL 148/17, que denomina Rua Liberato Antônio. Estão em discussão os projetos. Não havendo quem queira discutir, estão em votação os projetos. Votação liberada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Ordem do dia da próxima sessão, PL 051, 071, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114/17. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, 3 do corrente, amanhã, no horário regimental. Boa noite a todos. Só tem 2 moradoras.